Seja bem-vindo ao curso de Introdução ao LaTeX. Nesta aula exibiremos como inserir figuras no LaTeX. Vejamos aqui o TeXmaker. Vamos abrir o último arquivo que a gente tinha feito. Vamos apagar esse negócio todo aqui. Esse aqui também que eu não vou precisar agora. E vamos salvar isso logo com outro nome aqui. Vamos colocar, sei lá, figura. Bom, então vamos treinar quais são os comandos para poder colocar figuras aqui no LaTeX, tá bom? Vamos inventar aqui uma questão então, por exemplo, calcule o valor de x na figura abaixo, certo? Vamos imaginar então que agora a gente quer colocar uma figura aqui. Bom, no LaTeX a ideia é o seguinte, a figura ela tem que ter sido feita antes, então você tem que ter um arquivo antes aqui para você colocar aqui dentro do LaTeX. Tem até como você, através de comandos, você criar figuras, mas isso aí já entra algo mais de intermediário para avançado. Aqui nesse curso básico a gente vai ver como você já coloca uma figura pronta, tá? Então se você já tem a figura, você vai lá e coloca o arquivo aqui, a gente vai mostrar como, ou se você não tem, você vai fabricar essa figura. Eu vou mostrar aqui, num exemplozinho simples, vamos fazer uma figura no GeoGebra, e aí a gente vai depois colocar aqui. Então deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Então aqui está o GeoGebra. Se você não conhece esse programa, eu recomendo fortemente que você comece a dar uma olhada nele. Ele é muito interessante para quem trabalha na área de matemática. O que eu quero mostrar aqui para vocês vou fazer uma figurinha, vou exportar e depois colocar lá no LaTeX, tá bom? Inclusive na página do meu projeto também tem um curso sobre o GeoGebra, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui um triângulozinho, certo? Fazer aqui uma figura bem simples, que é só para a gente usar lá no nosso texto, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui um triângulozinho, certo? Um triângulozinho para ser retângulo. Beleza. Então, o que eu quero aqui agora, né, é colocar os dados, né? Onde vai ficar o x, onde é que vai ficar alguns outros dados, para a pessoa poder calcular, tá? Então, digamos, por exemplo, aqui, né? Eu vou fazer, clicar aqui para inserir o texto. Aqui agora, olha que interessante, tem um botãozinho chamado Fórmula LaTeX. Pois é, o GeoGebra permite que você insira os comandos de LaTeX aqui nele. Na verdade, isso é interessante em outros programas de matemática, eles têm essa integração com o LaTeX, uma boa parte deles, ou pelo menos os maiores deles, e isso é muito legal, que aí os comandos que você aprendeu lá, você pode usar aqui também, certo? E seu texto vai ficar bem bacana. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o overline, né, para dar o segmento, vou escrever aqui, marcar a fórmula LaTeX, ele botou esse cifrão aqui, é optativo, eu mesmo não uso, tiro isso, então overline, e vou colocar a B, certo? Qual é a medida que eu quero para a B? Sei lá, vou dizer que eu quero 10 centímetros, tá? Aqui interessante, ó, tá vendo que ele está grudando aqui o CM e está em itálico? Porque CM já seria um texto, né? Aí vamos botar text RM aqui, né? Beleza. E aí para dar um espaçozinho maior, tá lá, certo? Então eu quero que apareça lá AB igual a 10 centímetros. Então vou dar OK. E aqui está, ó, tá vendo? Ó, vou colocar na posição que eu quero, tá? Agora eu vou colocar os outros dados. Eu vou copiar isso aqui, vou colar. Então vou colar aqui. Aí eu vou clicar aqui e agora é o BC. Então, BC, vamos dizer que é, sei lá, 14, certo? Vou dar OK. E agora, por último, vamos colar aqui esse lado. Vamos colocar mais ou menos aqui. De novo, vou editar aqui, vou botar CA. Vou dizer que isso aqui é o meu X, certo? E vou dar OK. Beleza, tá? Deixa eu afastar mais um pouquinho para cá. Só falta agora aqui colocar um ângulozinho reto, vamos fazer isso. Vou clicar aqui na ferramenta de ângulo e tá lá, certo? Deixa eu só ajeitar esse negócio aqui, mudar umas propriedades dele. Vou colocar, sei lá, decoração, vou estar sem ter transparente aqui. Ok, vamos lá. Tá, e vamos tirar esse rótulo também. Então aqui está a nossa figurinha, certo? Digamos agora que eu quero pegar essa figurinha, vamos tirar essa malha aqui, né? Eu quero pegar essa figurinha e colocar lá no LaTeX. Primeiro vamos ajeitar aqui, vou colocar ela mais ou menos na posição que eu quero. Vou diminuir aqui a janela também no LaTeX, para ficar mais ou menos o tamanho que eu quero. Porque aí quando eu exportar, ele vai exportar exatamente isso aqui, tudo está visível. Se eu tivesse colocado assim, ó, ele ia ficar essa parte em branco aqui também. Então aqui eu vou botar só assim, ó. Tá. Então aqui agora eu vou em arquivo, exportar, PNG, EPS, beleza. Vou deixar todas as opções que está aqui, não vou mexer em nada não. Vou gravar. Vou escolher a pasta onde eu quero, né? Vou deixar aqui a pasta LaTeX e vou botar aqui, sei lá, exercício, certo? E vou salvar. Ok. Então agora lá na pasta LaTeX tem um arquivozinho chamado exercício.png. Vamos dar uma olhada lá.
Então aqui está o meu gerenciador de arquivos, está lá o arquivo, ó, exercício.png, tá bom? Então vamos agora no LaTeX para aprender como é que a gente coloca essa figura lá no texto, tá? Vamos voltar lá. Bom, então nós queremos inserir a figura aqui, certo? Qual vai ser o comando para inserir figura? Primeiro, para você colocar figuras, você vai ter que usar um pacote. Então vamos botar aqui em cima, use package, não vamos botar opção nenhuma. E o pacote é graphic, certo? X, tá? Esse é o pacote que a gente tem que usar. Então agora vamos ver qual é o comando que você tem que usar aqui para inserir a figura. Bom, esse comando vai ser com begin figure, ele já está completando aí para mim, tá vendo? Aqui nós vamos colocar agora o seguinte, outro comando aqui dentro que é o barra include, ó, ele já completou para mim, tá vendo? Include graphics, entre colchetes scale, depois aí um igual e um valorzinho aqui, e entre chaves alguma coisa. Bom, aqui são as opções, tá? Tem muito mais opções do que só scale, eu vou explorar só scale. Scale vem de escala, né? Você vai colocar em notação decimal qual é a porcentagem que você quer que apareça da imagem. Então, por exemplo, scale 1 significa 100% do tamanho. Se eu botar scale 0.5, vai ser 50% do tamanho, tá? Então, vou colocar scale 1, certo? E aqui agora é o seguinte, entre chaves você vai colocar onde é que está o caminho que está a figura. No caso, o arquivo, né? Nesse nosso exemplo, como eu salvei a minha figura exatamente na mesma pasta que está o meu arquivo.tec, então é fácil, é só botar aqui exercício.png. Agora, se tivesse em outra pasta, eu teria que colocar o caminho aqui, certo? Ou então, por exemplo, vamos supor que esse exercício.png tivesse numa pasta chamada imagens, né? Dentro da pasta onde está o figura.tec. Teria que colocar aqui, imagens, barra e o nome do arquivo. Depois eu posso até mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos agora compilar isso aqui, certo? Tudo ok e vamos dar uma olhada. Bom, então aqui está o resultado. E a primeira coisa que você percebeu é que o LaTeX não colocou a imagem no lugar que você queria. Bom, você vai ter que colocar algumas opções a mais ali para ele decidir onde coloca a imagem, tá bom? Vamos voltar lá. Então aqui no meu figure, aqui depois do barra begin figure, eu vou colocar aqui entre colchetes uma sequência aqui que é a seguinte, HTB. O que eu estou dizendo aqui? Esse H vem de here, aqui em inglês. T de top, B de bottom. Ele vai tentar primeiro colocar aqui, ou seja, nesse local onde aparece o comando que eu estou dando para inserir a figura. Se não der espaço, ele vai colocar no topo da próxima página. E se não der espaço, na parte de baixo da próxima página. É isso que ele vai tentar aqui, certo? Então vamos compilar esse negócio. E vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Agora, como tem espaço, ele colocou. Essa história dele posicionar desse jeito, ele escolher onde você coloca, é porque o LaTeX ele é feito para ser estruturado. E quando você está fazendo um texto estruturado, você não pode ficar falando coisa do tipo, vide a figura abaixo, ou então vide a figura acima. Não, você tem que colocar uma numeração na figura e citar a figura. Então, se você vê textos científicos, você vai perceber que não tem textos assim. Geralmente, toda figura vai ter um número relacionado a ela, e às vezes o cara está com um parágrafo que fala um monte de coisa, e a figura está lá na outra página, ou está numa posição mais para cima, não sei. Ele cita a figura. Então, como ele é feito para ser assim, estruturado, por isso que ele tem essa característica, tá bom? Bom, mas você já viu lá como é que é, certo? Vamos voltar lá. Então, nós vimos aqui HTB. Tem mais uma opção que às vezes a pessoa bota que é a exclamação, que aí é tentar ignorar mesmo as regras de tipografia e as regras para decidir onde é que vai colocar e tentar realmente forçar aqui, se não, no topo, depois na parte de baixo, tá? Às vezes, mesmo isso daqui acaba fazendo com que não fique exatamente onde você quer. Aí existem pacotes, tá? No caso, é o pacote chamado float. Eu vou até colocar aqui, ó. Use package, certo? Não tem opção. E vamos botar float, certo? Float. Bom, esse pacote, ele vai acrescentar um recurso a mais aqui, que é o H maiúsculo, here. Agora não tem jeito, ele vai colocar onde você realmente quer, certo? Ignorando essas regras de formatação de texto. Então, se você está escrevendo, por exemplo, um exercício, como essa aqui, deixa eu compilar, né? Para a gente voltar lá de novo. Então, está aqui o resultado, tá? Veja que ele colocou exatamente aqui, né? Se tivesse mais textos aqui, ele não ia fazer esse negócio de colocar no topo da próxima página ou na parte de baixo da próxima página. Ele ia colocar exatamente aqui. Só que tem esse detalhe que se, por exemplo, você estivesse digitando como aqui uma lista de exercício, beleza, esse tipo de recurso, né? Para você fixar no lugar. Agora, se você está escrevendo um texto mais sério, um artigo, uma dissertação, uma tese, algo do tipo, então você não vai usar esse recurso, né? Você vai deixar um número na figura e citar pelo número, né? Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa eu só falar um negocinho. Viu que essa figura não está centralizada, né? Seria interessante ele ficar centralizado. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá.
Para deixar centralizado aqui, ó, é só você acrescentar, antes desse include gráficos, vamos botar centering, certo? Então, centering, centralizando, tá? Vamos compilar aqui e vamos dar uma olhada. Ó que belezinha, tá vendo? Ficou aqui a figura centralizada, tá? Digamos, vamos mostrar também aquele negócio de scale, só para você perceber como é que funciona. Vamos voltar lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou botar só 0.5, tá? E aí você vai ver que a imagem ela vai ficar com 50% do tamanho que ela é, né? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, viu que diminuiu, tá? Então, scale você pode usar daquela maneira, certo? Vamos voltar lá. Bom, vou deixar aqui com, né? Lembrando o seguinte, se a imagem aqui, ela, mesmo com 100% está pequena, ou você pode aumentar por aqui, né? Com a escala, só que, de repente, colocando 2, né? Aí vai botar tipo 200%. Vamos dar uma compilada aqui e vamos dar uma olhada. Certo? Só que não é legal fazer assim, porque geralmente a resolução não fica boa. Aqui mesmo não está muito bonito. O ideal é você pegar a imagem que você gerou lá no GeoGebra, por exemplo, você fazer ela maior, tá? Quanto maior é mais interessante, que fica com uma resolução melhor. Que aí depois, quando você importar para cá, sem inserir no LaTeX, você reduz pela escala e aí vai ficar um resultado melhor do que desse jeito aqui, certo? Ou seja, ampliar uma imagem pequena dá um resultado gráfico pior do que você pegar uma imagem grande e reduzir, tá? Vamos voltar lá aqui agora. Bom, vou voltar aqui para 1. Vamos falar sobre aquela questão de botar um número na figura para depois citar, né? Que é interessante quando você está fazendo um texto grande. Bom, para você colocar a numeração na figura, você vai ter que inserir um comando aqui chamado caption, certo? O caption vai dar a legenda da figura. E entre chaves você pode botar o que você quer que apareça lá embaixo da figura. Então, por exemplo, sei lá, questão sobre triângulo, certo? Então, beleza. Isso aqui vai aparecer embaixo da figura e vai ter um número para essa figura. Vamos lá dar uma olhada. Bom, tá lá. Tá aí, apareceu, tá vendo? Ó, figure 1, questão sobre triângulo. Bom, aí você vai falar assim, mas pera lá. Você não escreveu lá figure, nem esse número 1, e automaticamente ele apareceu. Exato, ele vai aparecer automaticamente. Se eu tiver uma outra figura, vai ser a 2, depois a 3, depois a 4. Ele controla de forma automática. Só que aqui tem um detalhe que ele colocou em inglês, ele colocou figure. E a gente está escrevendo um texto em português, a gente quer que apareça a figura. Como é que a gente vai fazer para ele automaticamente colocar tudo em português? Vamos voltar lá. Bom, para o LaTeX colocar tudo automaticamente em português, o que a gente vai usar aqui é um pacotezinho, certo? Chamado Babel, certo? Esses caras têm uma criatividade para o nome dos pacotes que é incrível, né? Então, Babel. Lembra lá da Torre de Babel, né? Então, vamos botar aqui, ó, portuguese, né? Que eu quero em português. E agora é o seguinte, vamos compilar. Tudo ok. Vamos ver. Tá lá, ó, automaticamente ele colocou figura 1, tá? Então, ele vai usar o pacote Babel com a opção de português, né? Português, que ele vai traduzir automaticamente esses nomes aqui, tá? Vamos mostrar agora o seguinte, digamos que você quisesse citar, né, esse número da figura no texto aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá. Bem, para você citar uma figura, você precisa colocar nela um rótulo, né, uma etiqueta. Para aí, toda vez que você usar esse rótulo, essa etiqueta, o LaTeX saber que você está se referindo a essa figura. E como é que você vai fazer isso aqui? Bom, é só você colocar label, certo? Que é exatamente algo como rótulo em inglês, certo? Então, vamos colocar aqui, sei lá, qual é o rótulo que eu quero. Aí você inventa esse nome aqui, tá? Isso aí é opcional. Eu vou colocar aqui, ó, meu rótulo, certo? Vou colocar assim. Podia ser outro nome, tá? Então, agora, toda vez que no texto eu fizer uma referência para esse meu rótulo, ele vai saber que vai substituir isso pelo número dessa figura aqui. Então, por exemplo, vou copiar isso aqui. Então, aqui, ó, calcule o valor de x aí vou botar assim, na figura. Aí, aqui agora, ó, em vez de ter um número, e em vez de colocar 1, eu quero que automaticamente ele puxe o número que tiver para esse rótulo aqui, certo? Então, por exemplo, vou botar agora ref, certo? E aí, ele até completou para mim, ó, ele já achou que tem esse meu rótulo. Então, tá lá, ó, barra ref, entre chaves, o nome do rótulo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, depois que eu compilar, esse comando vai ser convertido para o número que corresponde a essa imagem. Vamos lá, vamos compilar. Quando a gente está mexendo com rótulos assim pela primeira vez, é interessante compilar mais de uma vez, né? Vou compilar de novo e vou ver lá. Tá lá, ó, que bacana. Calcule o valor de x na figura, ali substituiu 1, tá vendo? Nesse caso aqui, que só tem uma figurinha, a pessoa vai falar assim, pô, mas é um trabalho, você não vai ficar citando desse jeito. Pois é, você está achando isso só porque tem uma. Se tivesse 15, e se tivesse um livro inteiro? Já pensou você muda aqui, de repente você tem um livro lá, ou um arquivo que tem 10 páginas, e aí você muda a numeração dessa figura, teria que sair mudando a numeração em todos os lugares, se você não faz assim automático.
E usando esse /ref, acabou. Se eu mudar aqui de lugar, então, por exemplo, eu vou mudar isso daqui, ó, eu vou copiar e colar essa figura em outro lugar, e de tal maneira que ela vai ser A2 agora, e você vai ver que vai mudar aqui também. Vamos voltar lá. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou copiar isso aqui, certo? Vou colar ele aqui embaixo. Vou botar outro rótulo, né? 2, né? Porque senão não vai fazer sentido. E agora, aliás, eu vou deixar como esse aqui como esse rótulo mesmo. E esse aqui eu vou botar meu outro teste, certo? Que aí vai ser diferente. Outro teste. Beleza. Então veja, quando ele achar esse meu rótulo aqui, ó, ele vai chamar esse, que vai ser a segunda figura, porque é a segunda vez que aparece um /figure aqui no texto, tá? Vou compilar, certo? Beleza. Aí, como eu coloquei pela primeira vez esse primeiro rótulo aqui, ó, é interessante compilar mais do que uma vez, tá? Porque senão pode dar um errozinho lá. Vamos até ver se deu um erro, vamos voltar. Então tá lá, ó, realmente ele deu um errozinho aqui, ó. Por quê? Ó, vamos ver aqui na figura, tá vendo, ó? A figura 2, lembra que foi ela que ficou com aquele rótulo. Tá vendo que ele continuou como 1 aqui, ó? Porque ele tá pegando o que era antigamente. Então vamos lá compilar de novo para ele atualizar isso aqui. Vamos voltar. Então aqui, ó, no LaTeX, ó, quando você estiver mexendo com rótulos, em citações assim, é interessante compilar mais do que uma vez, né? Vamos compilar então 2 vezes, tá? Beleza, para ele atualizar lá. E agora vamos voltar. Provavelmente ele já vai ter atualizado tudo. Tá lá, ó. Agora sim, ó, figura 2, tá vendo? E aqui também, ó, figura 2. Então veja como é que é automatizado, tá vendo? A figura 2, eu citei ela aqui, e ele já puxa automaticamente, tá? Então fica tudo organizado, você não precisa ficar se preocupando em digitar de novo ou procurar no texto onde você colocou o número, tá? Vamos voltar lá. Então voltando aqui, ó, olha como é que ele colocou aqui, é meu rótulo e meu rótulo, tá? Isso é muito mais interessante que você colocar um número. Por exemplo, se eu botasse 2 aqui, ó, já era. Se isso aqui tivesse um arquivo muito grande, você teria que sair procurando todo lugar onde tivesse figura 2 para mudar pelo novo número da figura, caso você resolvesse mudar lá de lugar. Então isso não é interessante. É interessante você usar a citação, tá? Vamos fazer aqui outro teste, né? Em vez de citar esse meu rótulo, vamos citar o meu outro teste rótulo, que agora aqui vai fazer o seguinte, na questão 1 vai citar a figura 1 e na questão 2 vai citar a figura 2, né? Porque aqui eu estou citando, ó, esse rótulo para a primeira figura e aqui eu estou citando esse rótulo para a segunda. Vamos compilar, e como eu alterei algumas coisinhas em rótulos, é bom compilar 2 vezes, né? Então vamos agora dar uma olhada. E vamos ver aqui em cima, ó. Beleza, ó, figura 1, certo? E aqui embaixo agora, ó, figura 2, tá? Então ficou bacana aqui os rótulos, tá? E a numeração. Vamos agora fazer mais um teste aqui. Vamos mudar a figura de lugar para outra pasta e ver como é que a gente tem que colocar lá no LaTeX, tá bom? Então, por exemplo, aqui está o meu gerenciador de arquivos. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Digamos, sei lá, eu vou colocar aqui imagens, certo? E agora, dentro dessa minha pasta imagens, é que eu vou colocar a figura, tá? Então, o meu arquivo de figura, ele está aqui. Vou colocar ele lá na pasta. Beleza. Então, vamos voltar lá agora no LaTeX. E aqui agora nesse código, ó, não é mais assim. Seria imagens, barra, e aí agora o nome do arquivo, tá? Porque eu mudei o local onde estava o arquivo chamado exercício.png. Então, você tem que ficar atento a isso, porque senão depois vai dar erro lá quando você compilar, tá bom? Ele não vai achar a imagem se você não colocar a pasta correta. Vamos compilar. Tudo ok, vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, belezinha. Ó. Ele achou as figuras nos locais certos, tá? Toma então esse cuidado. Você tem que deixar a figura numa pasta e depois citar aquela pasta direitinho lá no LaTeX, tá bom? Outra coisa também para tomar cuidado é que não é todo tipo de arquivo de imagem que é aceito para você gerar um PDF inserindo essa imagem. JPG e PNG são 2 exemplos que pode, tá? Mas tem outros que não. É interessante você dar uma olhada aí nos manuais de LaTeX para saber as imagens que são suportadas, tá bom? Então, era isso aqui que eu tinha para mostrar nessa parte sobre inserir figuras no LaTeX. Agora é vocês treinarem, né? Pegarem mais figuras e digitarem mais textos com essas figuras para ir brincando um pouquinho mais, tá bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.